Fala pessoal, o GM Evandro aqui, estamos de volta com o episódio novo da nossa saga rumo ao top 1 do Brasil de partidas rápidas aqui no chess.com. Tivemos um episódio extremamente difícil no dia de ontem, vamos ver se vamos conseguir recuperar hoje. Estamos numa faixa de rating complicada aqui, que é essa faixa quando chega ali nos 2.640, 2.650, né? Nós chegamos ali a 2.658, né? Foi o rating máximo ali, mas é uma faixa complicada porque sempre que você pega um adversário ali na faixa dos 2.500, você não pode perder de jeito nenhum, senão volta uns 12 pontos. Foi o que aconteceu no último episódio, que eu voltei ali, eu acho que uns 24 pontos. Foi mais ou menos isso que aconteceu aí no último episódio da série. Vamos ver o que vai rolar hoje. Vou colocar aqui para jogar já, deixa eu só ajustar então partidas de 10 minutos, colocando aqui uma diferença de 200 pontos para baixo, que sempre a gente vai jogar com adversários ali de 2.450 para cima, né? Talvez tenha que deixar mais aberto até os desafios, mas eu estou tentando jogar mais com o pessoal dessa faixa. Vamos ver o que vai acontecer por aqui. Vamos aguardar agora chegar o adversário. Então vamos lá, ó. Vamos enfrentar um brasileiro aqui de 2.447 de rating. Deixa eu ver quem é. Alan Pessoa. Vamos lá, vamos jogar então contra o Alan. Estamos aí jogando uma defesa Índia do Rei. E ele tá jogando em um sistema com duplo fianqueto. E aí, hein, como jogar contra esse sistema dele? Eu vou começar jogando a 5, perguntando ali o que ele vai fazer. E agora, vejamos, tá aí uma posição que não é tão familiar assim. Eu vou jogar com C6. Às vezes com ideias de A4, tem a casa A5 para dama. Vou jogar com D5 agora. Bom, tô inventando um pouco na abertura, mas lembra um pouco posições de Grunfeld. Às vezes sem o fianqueto, mas talvez seja uma versão até melhorada para ele. Vamos ver aqui como que vai ser o desenrolar dessa partida. Se eu tomar em C4, cavalo A3, né? Então não posso fazer coisas nesse sentido, por enquanto. Se eu pedir uma decisão para ele, ele vai jogar cavalo D4 ou cavalo G5. Também não parece uma boa ideia. Interessante, hein? Essa abertura que ele jogou. Não é tão simples de tomar uma decisão já. Mas vamos desenvolver então o cavalo D7. Não deve ser tão ruim assim fazer isso. Talvez eu possa levar esse cavalo depois para C5, para B6, mas a sensação é que não tá muito legal assim o que eu tô fazendo. Bom, eu tô com vontade de tomar aqui em C4, mas se eu tomar em C4 direto, ele vai tomar em C6. BC6, vou ficar com uma estrutura de peões bem pior. Mas estava inclusive vindo um cavalo D4, né? Isso não parece muito bom. Vou jogar tomando em B5. Porque agora se ele tomar com o peão de C, a minha ideia é fazer um cavalo B6. Não sei ao certo se eu estou melhorando minha posição com isso ou não. Posição cheia de dúvidas aqui, né? Vou jogar cavalo B6. Tentar desenvolver esse bispo. Tentar jogar um pouquinho mais rápido também. Isso acaba sendo importante. Mas as peças não estão bem colocadas, não, nessa abertura. Bom, eu vou jogar um cavalo D7 com a ideia de tentar fazer E5. Bem que eu estou trocando aí os bispos, mas se eu conseguir jogar um E5, D4, talvez eu consiga um pouco mais de espaço para as minhas peças.
Porque tava difícil de... Ainda tá difícil, na verdade, de encontrar casas boas para as minhas peças. Vou ter que consertar bem minha posição até ela começar a ficar interessante. Bom, se cavalo C5, ele quer jogar dama C3, cheque. Então, vou jogar com E5. Às vezes, com a ideia de levar esse peão até D4. Mas tá ficando bem perigosa a minha posição. Assim, estrategicamente eu sinto alguns perigos aqui na posição, por exemplo, torre C1, ele dobrando as torres na coluna C, com torre A2, torre C2. Minhas peças não estão nada bem colocadas aqui. Problemas estratégicos aí para resolver. Vamos lá, vamos tentar segurar bem essa posição. Tentando tentar recuperar aqui os nossos pontos. Bom, vamos ver como que ele vai tratar essa posição. Digamos que ele jogue torre C1. Como que eu vou tratar essa posição, né? Isso aqui é um detalhe importante, né? Essa sétima fileira pode me causar muitos problemas. Talvez jogar com torre E8 e cavalo F6. E se tudo der certo, eu possa jogar D4 e cavalo D5. Nossa, seria um sonho, né? Evandro sonhador aqui. Ter tempo suficiente para fazer tudo isso, né? Parece impossível, mas talvez. Torre E8, defendo E5. Volto o cavalo para F6. Aí já abro espaço para o meu bispo. O centro está mais ou menos defendido. Se ele tentar pressionar E5, eu posso avançar o peão para D4. Talvez algo nesse sentido possa funcionar aqui. Vamos ver. Bom, ele está pensando bastante agora, desde o meu último lance, o E5. O que será que ele está pensando aqui? Olha, ele achou o torre C1 que eu estava pensando. Vou jogar o torre E8. Ele tem ideias como dama C3 para invadir a sétima. Agora aquele torre A2, cavalo F6. Vamos voltar o cavalo para F6, correndo. Talvez o E4 possa ser considerado, é algo que ele tem que levar em consideração aí. Um E4 e E3, talvez. Eu não acho que seja uma boa ideia fazer isso. Eu tô mais para avançar o peão para D4, ainda que isso melhore consideravelmente o bispo dele. Mas com certeza ele vai se preocupar com essa ideia agora, né? Bom, eu vou avançar o peão para D4, era a minha ideia. Colocar os peões em casas pretas para liberar a casa D5 para o meu cavalo e assim poder invadir C3 ou B4. Esse era um dos meus planos quando eu joguei aquele cavalo D7 para trocar o bispo. Só que aquilo era um sonho, né? Agora talvez o sonho esteja um pouco mais próximo aqui. Mas ainda ele tem muito recurso para impedir essas minhas ideias. Mas num primeiro momento ele tem que lidar já com esse salto do cavalo, aqui um cavalo D5, cavalo C3. Ele tem ideias, né? Torre C5, pressionando E5, querendo dobrar na coluna C, invadir a sétima. Esse lance dele é interessante também, apesar que talvez eu tenha cavalo D5 agora. Cavalo D5 já atacando o cavalo de G5. Agora, se ele jogar cavalo E4, ele está tentando induzir o F5, né? Ainda que o cavalo dele tenha pouquíssimas casas aqui.
Nossa, F5, cavalo C5, né? Isso enfraquece demais. É, tá aí um lance que eu não tô muito afim de fazer. Bom, como lidar com isso agora, hein? Eu vou jogar um dama para E7, sem definir nada ainda. Porque se agora cavalo C5 eu tenho o cavalo C3. Aí esse lance ganha força porque o cavalo fica atacado. Então acho que é melhor não definir tão rápido assim. Bom, ele veio o cavalo C4. Cavalo C4. Ele quer entrar em D6 e ainda propondo umas trocas aqui. Hum, Posiçãozinha delicada, hein? Vamos tomar em C4. Pensando se vale a pena jogar um bispo E6 ou não. É, eu preciso colocar esse meu cavalo lá em C3 agora. Não tem outra escolha, né? Caramba, tá difícil achar o jeito certo de fazer isso, hein? E se eu jogar um bispo F5, a minha ideia é tomar em E4 e jogar cavalo C3. E agora, se cavalo C5, eu não sei o que fazer. Ah, essa foi boa, hein? Eu não sei o que fazer, porque cavalo C3 está caindo em B7, Evandro. E aí teremos um problemão para resolver. Talvez torre de AD8 defendendo assim esse cavalo. E mantendo toda a tensão, podendo jogar um B6 depois. É, eu vou jogar dessa forma. Torre D8. Mantendo ali a tensão toda, podendo expulsar esse cavalo com B6 para entrar com o cavalo em C3, talvez. Porque cavalo, ele jogar bis por D5, caramba, eu achava um lance muito delicado esse. Jogar B6, defendendo. Bom, talvez bispo H3 para ficar tendo os teminhas de mate. Isso pode ser uma ideia. Certo, ele quer trazer o cavalo para o jogo. É, eu tô com esses problemas na coluna C, né? Não tão fácil de resolver. Vou jogar torre D7. Posição ainda um pouco incômoda de jogar. Defender com torre B8.
Tem um cavalo C4 ali que eu ainda não sei o que fazer. Ainda preciso de alguns tempos para estabilizar minha posição. Eu teria que conseguir colocar o bispo aqui na casa D5. Vamos tentar. Vou jogar bispo E6. Tentando controlar aqui umas casas. Vamos ter que ir bem aos pouquinhos aqui essa posição. Mas se eu conseguir chegar com o bispo em D5, pode ficar interessante. Bom, ele está lutando aqui. Vou jogar a torre B7. Tentando defender a sétima fileira. E aí, vamos ver como que ele vai tentar invadir agora. Ainda tenho que ficar muito esperto com esse peão de B6. Peão de E5 também é um alvo. Bom, a princípio ele não está ameaçando nada ainda. Vou jogar a torre B8. Talvez ele tenha dama C7 agora. Pra ser sincero, eu não queria trocar as damas. Não tem como não trocar as damas, né? Vou jogar esse. De repente ficamos passivos aqui no final. Posição difícil. Tentar levar o rei para E7. Controlar as casas da torre. Vamos ver se eu consigo jogar um bispo D5 a tempo. Finalzinho extremamente tenso. E agora? Como segurar esse final, gente? Vou jogar esse. F5 para não ter essa casa. Caramba, hein? Final, de repente, eu tenho que me contentar com empate já. Se eu não quiser perder. Rei D8. Nossa, tô ficando meio ferrado nesse final, hein? Rei. Não vai dar certo. Vai ter torre C7. Rei, torre. Caramba, tive que empatar a partida. Meu Deus, fase complicada, hein? Que fase complicada é essa? Estamos com 2.631. Vamos lá, vamos analisar essa partida. Ele jogou bem ali no final. Eu não podia ter permitido aquele dama C7. A partida ia caminhando bem. Na verdade, ia caminhando bastante bem.
mas deixamos ali escapar. Tinha que ter controlado melhor aquele lance, né? Vamos lá, vamos ver. A abertura saiu um pouquinho pior, era o que eu tinha imaginado ali na posição, mas depois fomos corrigindo e a posição ficou equilibrada. E cavalo D5 ainda está um pouco pior, olha só. Vantagem das brancas ainda, 0,60. Aqui tinha que jogar cavalo B6 para igualar. Bispo F5 ainda tô um pouquinho pior. Caramba, pelo jeito eu fiquei pior a partida inteira. Até esse bispo D5 que aí equilibrou. Aqui eu senti que eu tava ficando melhor depois de B6 e é o lance que interroga. Tinha que largar o peão. Deixa o peão, faz H5. Eu defendi o peão. Bispo H3 também bem inútil, né? Aquele lance bem superficial. Foi muito superficial esse lance. E aí ele pegou a coluna C, foi melhorando aqui. Porque sempre tinha que fazer o H5. Caramba, eu fiquei pior a partida inteira. Tinha que jogar dama A3 ao invés desse torre B8. Aí dama C7 foi bom. E aí esse final, caramba, eu falo que eu tô perdido aqui. Nossa, torre B7, cara, tinha dama por E5, cheque, simplesmente. Tô perdidaço. Caramba, tem que caprichar nas próximas aqui, hein, porque tá complicado. Não, eu fiquei pior a partida inteira. O Alan jogou super bem. Super bem a partida. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar jogar mais uma. Vou colocar aqui pra jogar. Vamos ver se fazemos as pazes com a vitória. Não tá fácil nos últimos. Vamos ver. Vamos jogar aí com o alemão. Acho que eu já joguei com esse cara, com esse alemão. Vamos jogar aí enfrentando a francesa dele. Vou mudar um pouco, eu vou jogar cavalo C3. Eu venho jogando só a variante do avanço. Vamos jogar aí a variante clássica. E tentar se concentrar um pouquinho mais aqui. H6, caramba. Esse já é novidade pra mim. Eu vi o Iago jogando uma coisa assim, um H6 G5, olha. É bem o que o cara veio fazer. Aí já devia ter jogado a variante do avanço já. Que essa aqui eu vi o Iago jogando isso aqui em alguma partida. Caramba, que lance, hein? O Iago ganhou uma partida do Cricor jogando isso. Verdade. O Iago ganhou uma do Cricor em Caiobá, talvez. Eu lembro de ter visto essa partida. E foi algo mais ou menos assim. O Iago ganhou bem pra caramba essa partida. É uma ideia diferente, né? H6, G5. Eu lembro que foi uma partida que era bem diferente a partida toda. Bom, vou jogar aqui Bispo D3. Posição mais dinâmica, né? Posição bem dinâmica, que agora ele vai tentar pressionar aqui E5. O mais natural seria rocar grande. Eu tô pensando em rocar pequeno. Ainda que ele tem uma pressão ali com torre G8. Não, vamos de roque grande mesmo. Não parece que tá muito errado assim o que eu fiz, né? Assim, tô numa posição nova, mas tá tudo aparentemente bem correto o que eu tô fazendo. Levar agora um rei para B1, tentar manobrar o cavalo até D4. Não sei se vou ter tempo suficiente para tudo isso. Mas estamos numa abertura bem interessante aí para as pretas, que eu ainda não tenho tanta familiaridade. Vamos ver se eu consigo reagir bem contra isso. O Iago, ele acha umas ideias, né? Que eu lembro dele achar, de ver jogar essa partida com o Cricor. Assim, umas ideias bem diferentes. Bom, agora rei B1, se cavalo B4, A3, ele vai tomar em D3. Toma, cavalo B4. Rei B1 parece bem natural de se jogar. Aí, se cavalo B4, eu não sei se tá ameaçando algo, para falar a verdade, cavalo B4. Que eu tenha que fazer A3, por exemplo. Talvez ele ameace um cavalo A4, mas aí cavalo por... porque cavalo B4, assim, atacar direto, talvez eu tenha cavalo D4 e cavalo B3 também. Assim, é uma posição que também ele precisa provar algumas coisas aqui. Ele precisa provar que vai ter uma iniciativa aí nessa ala. Bom,
Como que eu jogo essa posição, hein? Temos aí uma dúvida. Eu tava pensando em jogar bem sólido com cavalo E2 para manobrar o cavalo até D4. Pode ser uma opção. Vamos lá, eu vou jogar cavalo E2. Vamos jogar um pouquinho mais sólido essa posição. Porque a casa do cavalo nessas estruturas é a casa D4. Então vamos tentar levar o cavalo até lá. Cavalo B4 agora eu respondo com A3. A dama está em defesa. Então ele não consegue muito além disso. E se ele tomar em D2, talvez eu tome de torre mesmo em D2 para levar o cavalo para D4 no próximo e depois tentar fortalecer o meu peão de E5. Se eu conseguir fazer tudo isso, aí eu começo a pensar em explorar as debilidades na posição dele. Vamos ver se eu tenho tempos suficientes para fazer tudo isso. Bom, ele está pensando bastante agora. Enquanto isso, vamos tentar caprichar um pouquinho mais nessa partida, voltar a fazer as pazes com a vitória. Depois de ter conseguido ali ganhar umas 6 seguidas, tivemos aí 3 partidas duríssimas. Vamos lá, vamos ver o que rola nessa. Se vai ser essa que vai ser a volta das vitórias nessa série. É uma partida. É que é muita. Toda a partida é perigosa aqui, né? Igual eu empatei aquela anterior, eu perdi 4, né? Agora, se eu ganhar, eu recupero os 4 daquela partida. Vamos lá, vamos tentar. Me lembra muito. Olha, isso aqui das partidas rápidas é bem interessante, porque me lembra muito xadrez de torneio, sabe? Porque, por exemplo, se eu jogo um torneio aberto aqui no Brasil, é uma situação muito semelhante, porque eu vou acabar enfrentando vários jogadores ali, 2.300 de rating, por exemplo, 2.350, 2.250, são jogadores perigosos, assim, né? E se perde, perde muito rating. E acaba não tendo tantos adversários com rate semelhante, né? Então, se a gente joga um aberto Brasil, por exemplo, às vezes acaba tendo uns 3, 4 GMs ali, tem uns abertos maiores que consegue ter mais, né? Mas lembra muito isso da situação, assim, você vai jogar torneio que não tem muito jogador com rate parecido, é essa luta, né? Se perde uma, é um desastre. Vamos lá, ó. Caramba, meu cavalo E2 foi bom pelo jeito, né? Pelo menos, talvez não seja objetivamente o lance mais forte, mas o cara tá pensando um absurdo, né? Depois disso. Vamos lá, ó. Vou tomar de torre, que era a minha ideia. Porque meu bispo tá bem em F4, os cavalos estão bem aqui em D4 também. Agora sigo com o cavalo D4. O cavalo na francesa, nessa variante, ele pertence à casa D4, é onde ele fica muito bem colocado. E agora eu preciso de mais um lance para organizar a minha posição, que é o torre 1. Eu coloco a última peça em jogo, fortalecendo aí o meu ponto forte, que é o ponto E5. Que é uma decisão de peão ou de torre, né? Geralmente é de peão essas posições. Vamos lá, vamos de peão. Geralmente é de peão. Porque agora o peão controla umas casas, abre a coluna C para minha torre também. Eu joguei bem sólido a partida inteira. Talvez seja essa a melhor estratégia, na verdade, para jogar essas partidas de 10 minutos. Jogar umas posições mais sólidas. Vamos ver como que as coisas vão fluindo aí nas partidas, né? Jogar torre F1, a debilidade que ele tem é o peão de F. Não é fácil explorar isso, mas vamos começar a organizar as peças, porque no mundo ideal eu teria que trocar esses bispos, né? Trocar esses bispos seria o ideal. No final de cavalo contra bispo seria um sonho. Tem um cavalo F5, não sei se leva a algum lugar isso. Bispo de cores opostas.
Cara, esse bispo de cores opostas eu tenho a impressão que eu tô melhor. Porque ainda tem torres. Por mais que bispo de cores opostas sempre tem aquela tendência a levar um empate. Esse é um bispo de cores opostas que parece muito sofrido para ele. Por conta do peão de F, peão de H também é um alvo. Eu não tenho debilidades. Assim, talvez ele tente contra-atacar no peão de D, mas vai ser muito sofrido ele jogar isso. É aquele lance assim que ele fala, ah, tá, beleza, eu vou aceitar uma defesa que vai ser um sofrimento absurdo, mas eu vou ter algumas chances de empate, né? Seria basicamente isso que ele está dizendo, jogando assim. Bom, tô querendo agora dobrar. Se jogar bispo B5, rei C2. Se torre C8, rei D2. Se cheque, rei E2. Tá. Vamos lá, eu vou dobrar na coluna F. Porque ele tem esse lance aqui, bispo B5. Mas talvez... É, não. Tá certo. Eu ia falar que... Eu tenho um cheque agora, né? Se eu quiser. Tem um cheque. Se bispo toma bispo C5, cai F7. Se toma... E agora, hein? Jogaremos isso, esse cavalo C6 e o bispo de cores opostas. O bispo dele é um lixo, né? Vamos lá, vamos jogar cavalo C6 cheque. Tomar agora. Decisão que tem aí as suas dúvidas, né? Se vai ser uma boa decisão ou não. Ele tá querendo jogar H5, H4 agora. Como lidar com isso? Certo, vou jogar um torre C2. Agora contra H5 eu posso pensar em bispo E7. Controlando ali H4. E a torre em C2 ela controlou o avanço C5, que seria uma ideia para ele ativar o bispo. Uma posição que, assim, para eu ganhar eu vou ter que caprichar na técnica aqui. O que não vem sendo um ponto muito forte nos últimos episódios, mas vamos tentar caprichar nessa técnica aqui. Se torre D4, talvez eu faça um torre C3. Ele ainda não está conseguindo contra-atacar em E5. Ainda não tem formas claras de criar contra-jogo. Posso pensar em trazer esse meu rei agora, rei C1, com a ideia de rei D2. Trazer o rei para o jogo. Ele vai ter problemas práticos aí pela frente, né? Olha, ele está querendo fazer um F5 aqui, não é isso? Eu vou jogar bispo F6, evitando isso, que o meu bispo estava no ar. Se ele tentar agora ativar essa peça, acho que não vai dar muito certo. Ele vai tentar vir pelo outro lado, talvez. Vamos agora pressionar. E eis a questão, como melhorar essa posição, né? Fazer um torre C5, ficar bloqueando ali o avanço C5. Meu bispo em F6, por enquanto, está controlando o contra-jogo na ala do rei.
Hum. Agora posso fazer um B3 para defender. A torre em C5 ela controla o A5 também. Ele quer trocar uma das torres. Eu não acho que seja uma má ideia não, tá? Se quiser trocar, pode trocar uma das torres. Porque depois de fazer aqui D4, o meu rei está invadindo a ala do rei. E eu posso criar um peão passado. E o bispo dele está morto. O bispo de Casas Brancas, ele não vai conseguir jogar mais. Contra esse ele está levando quase mate. Cheque. E agora... Não, vou tomar de torre. Porque aí o bispo continua ainda controlando as casas. Jogar torre C5. Pô, tá sendo uma partida interessante essa aqui de posicional, assim, né? Controlando aqui o final. Vamos trazer o rei agora. Agora tá completamente ganha a posição. Posso trazer o rei até G5. Se eu quiser, eu ainda posso tentar controlar esse bispo de B7, né? Pra não deixar ele... Mas vamos jogar esse. Tentando buscar a sétima fileira. É, agora eu busco a sétima. Bom, vou voltar atacando o bispo. Porque tá tudo controlado na ala do rei e a torre praticamente não tem casas. Eu posso até trazer o meu rei para C6 e assim ganhar a partida. Aqui ele tem um rei B8 ainda. Podia ter jogado A4, era melhor. Porque aí eu teria a torre E7. Pequena vacilada aqui. Vou ter que começar de novo. Jogar rei B2. Olha só, ele está tentando ativar a torre. Voltar essa torre. Ele quer trazer a torre até G4. Que ainda assim não vai criar muita coisa. Bom, fazer B4. Os últimos lances não foram os melhores, admito. Nossa, eu tô jogando mal na realidade. Agora ele planta o bispo aqui em C4, eu vou começar a ter umas dificuldades aqui. Nossa, joguei extremamente mal esse final. Ele tá ameaçando torre G4, né? H3. Esse bispo F1. H4. Caramba, joguei muito mal. Muito mal. Não vamos deixar escapar isso aqui, né, Evandro? Seria um desastre isso. Olha, ele me ofereceu empate aqui, hein? Eu tô jogando tão mal que o cara se empolgou aqui. Bom, agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ganhar uma final de bichos de cores opostas. Rei E3, bispo D1, rei F4. É, jogar esse. Agora jogar esse. A5.
E aí esse rei C4 A6 dispara o peão. Agora eu preciso voltar, criar um peão passado. Vamos jogar rei H4. Nossa, que dureza ganhar a partida, hein? Jogar G4. E aí passamos o peão e ninguém segura mais. Tomar aqui em C5. E aí vamos passar o peão de G. Talvez essa seja a estratégia certa, assim, de jogar nessas partidas. Talvez tentar isso nas próximas. E sair jogando bem, posicional. Olha só, a partida foi boa. Vamos lá, fazer a revisão da partida. Voltamos aí para os 2,635 de rate, os mesmos que começamos a partida. Não foi das mais precisas. Nossa, o episódio ficou longo. Eu vou começar a jogar uma partida só. Duas tá ficando muito longo. Jogamos aí contra uma francesa. Ele jogou essa ideia de H6, G5, que é... O computador deu essa clara vantagem para as brancas, mas eu sei que tem as suas ideias ali. Não sei se é como o cara jogou. Mas eu lembro do Iago jogando nessa mesma posição, então tem o seu interesse ali. E olha, o jeito que eu joguei, não consegui muita coisa da abertura não. Acabou igualando razoavelmente tranquilo aí o preto. O computador acha que tá igual essa posição. Levezinha brancas. Que ele conduziu mal depois. Eu já tinha o cavalo C6. E aí o final de bicho de cores opostas tá perdido. Mas olha, essa posição é que ele cometeu 2 erros seguidos ali. Que torre F8 era melhor bispo B4. O bispo C5 já não foi dos melhores já, né? Eu tinha cavalo C6 direto. E esse final é muito triste pra ele. Muito triste. Acho que assim, apesar de ter ido e voltado várias vezes, o final nunca saiu do controle. Mais ou menos, hein? Olha isso, meu amigo. O final sai um pouquinho do controle sim, porque olha aqui, 0,4, gente. Se torre é 4, o negócio tá complicado. Nossa, não pode chutar lance de jeito nenhum, né? Xadrez é cruel, você fica chutando lance, surge recurso pro cara ainda, né? Bom, mas voltamos aí, 2,635 de rating. Vamos ver o que acontece aí nos próximos episódios da nossa série. Por enquanto, estamos aí travados aí nessa faixa aí. Avançamos ali a 2,658, caímos. Tá uma faixa meio complicada de subir. Vamos ver se vamos conseguir romper ela. E vamos chegando ao final desse vídeo de hoje. Se de repente você quer se tornar meu aluno, entra para a lista de espera da Chessflix. Lá você pode se tornar aluno com uma condição especial, ainda receber uma série de bônus exclusivos, beleza? Se você quer melhorar no xadrez, melhor lugar é o aplicativo da Chessflix, seguindo as nossas trilhas de treinamento para o seu nível de jogo. Bom, e é isso. Vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e a gente se vê nos próximos capítulos aí da nossa saga rumo ao top 1 do Brasil de partidas rápidas aí no chess.com. Até a próxima!